Olá, bem-vindos ao Cinemark. E o programa de hoje é especial sobre a carreira do Ari Aster e também da produtora A24. E estou aqui com o Rodolfo Stank, que é jornalista, escritor, professor, tem mestrado e doutorado em terror. E é com ele que a gente vai conversar. Tudo bom, Rodolfo? Tudo bem, Marli, obrigado pelo convite. Então, A24, que é a produtora dos filmes do Ari Aster até agora, é um estúdio relativamente recente, vai completar ano que vem 10 anos. Ele foi criado em 2012, tem sede em Nova York. 3 veteranos do cinema que já haviam trabalhado com vários estúdios e produtoras, o Daniel Katz, o David Frankel e o John Hodges, eles montaram esse estúdio. Muita gente até pergunta por que o nome A24 ou A24 em português. O Daniel, aliás, estava viajando pela Itália e o maior percurso que ele fez nessa viagem à Itália foi na Autoestrada 24. Olha aí. E aí ele ficou com aquele nome, Autoestrada 24. Se botasse o nome da produtora de Autoestrada 24, talvez não funcionasse tão bem. Ele deixou só o A de Autoestrada e ficou A24. Tiveram no início uma parceria com a Amazon Prime, atualmente eles têm uma parceria com a Apple TV Plus e uma variedade de produções muito boas, mas de orçamento baixo para médio. Não tem nenhum filme assim de orçamento muito grande, mas tem se revelado um estúdio que tem apostado muito em novos talentos e com uma seleção muito boa de títulos e filmes bem premiados, como é o caso dos 2 longas-metragens do Ari Aster. Então, você conhece o Ari Aster desde quando? Olha, desde que estreou Hereditário, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu acho bem legal porque ele é muito representativo desse cinema que a A24 está fazendo, né? Que é esse cinema que tenta dar voz a uma nova geração de cineastas, assim, e que, de certa forma, balançou a estrutura do gênero como um todo, né? Eu acho que a A24 e a Blumhouse são responsáveis um pouquinho por essa revolução que aconteceu no cinema americano, um pouquinho mais mainstream, inclusive, apesar de serem 2 produtoras que começam fora do modelo de estúdio. Eu acho que a A24 ainda se mantém um pouco, mas fazem uma revolução, né? Tanto que a gente eu me lembro muito, Mardia, não sei se você lembra de uma reportagem do Sensacionalista, que é um jornal brasileiro, dizendo que os filmes de terror não davam mais medo. Assim, é uma notícia que saiu mais ou menos em 2013, que é um momento em que o gênero, principalmente se você queria ver coisas legais dentro do cinema americano, você tinha que olhar para fora do que estava saindo nos cinemas efetivamente, né? Tinha que olhar para o circuito de festivais, tinha que olhar para fora dos Estados Unidos, inclusive, assim. E aí eu acho que a Blumhouse, e especialmente a A24, elas tomam o mundo de assalto com uma série de produções baratas, que tem um conceito muito inovador e com um aspecto de originalidade, assim, que eu acho que é bem legal. Acho que o filme mais representativo, assim, que abalou toda a estrutura e que virou um pouco de sinônimo, inclusive deu um nome para a A24 para o público brasileiro, principalmente, A Bruxa, do Robert Eggers. Uhum. E, posteriormente, eu acho que aí entra o Hereditário, né, que é um filme muito mais tradicional no sentido do horror, mas ainda assim é um filme que mexe com um monte de chaves... com chaves de drama, que tenta, inclusive... É um filme muito forte, né? Porque ele abala a gente quando a gente tá assistindo, porque tem um... Sim, enfim, tem umas surpresas que para mim estão além do clássico jump scare, algo assim que pega você mesmo. Me pegou desprevenido. Eu quase dei um grito no cinema numa determinada cena, não vou querer dar spoiler aqui, mas envolve uma caixa postal. A gente fica abalado, na verdade, porque o Ari Aster não dá segurança nenhuma pro filme, pros 2 filmes, os 2 longa-metragens que ele dirigiu, ele não dá segurança nenhuma pro público, assim. E a sensação que a gente teve vendo o filme, que eu acho que deve ter... A gente já pegou um pouco do hype, assim, a sensação que esse filme teve quando estreou no Sundance, né? Que aí, tipo, todo mundo queria ver o que era esse filme desse diretor novo, que tava todo mundo falando bem, que tinha Toni Collette, assim. Então, ele enfiou pela porta e entrou, assim, né? E aí, de repente, ele se tornou uma das grandes vozes, assim, dessa nova geração do cinema de horror americano. Você concorda com o termo pós-terror,
que muita gente associou na época a Bruxa, por exemplo, aquele Corrente do Mal, né, o It Follows, né, filmes que surgiram nesse... o próprio Hereditário um pouquinho entrou nessa denominação, né, que é uma história de terror, mas que não é aquele terror que a gente está habituado. Eu sempre fico com o pé atrás com essas terminologias que tentam enquadrar alguma coisa dentro de um formato. O termo pós-terror, ele nasce de uma reportagem do Steve Rose, que é um crítico de cinema britânico, no jornal The Guardian, né? E ele estava tentando se referir justamente a esse lugar mais cínico que o cinema americano de horror tinha se encontrado ali. E, curiosamente, a Blumhouse ela depois vai dar voz para autores como o Jordan Peele, e aí vai fazer filmes relativamente originais, mas que, naquele momento, estava sendo representado principalmente pela franquia, sei lá, pela franquia do Atividade Paranormal, né? Então, o que significa esse modelo cínico, assim, que é uma expressão, inclusive, do Ari Aster para descrever isso. Que existia uma fórmula de cinema de horror, que era o jump scare, e estava mais ou menos, os grandes filmes americanos estavam seguindo essa fórmula para ter um determinado tipo de faturamento. E o Atividade Paranormal se utilizou daquela mesma fórmula que foi usada pelo REC, pelo A Bruxa de Blair, né, que é a famosa filmagem encontrada, né, found footage, né, supostamente real, né? E o imaginário do cinema de horror americano nessa época, ele era um pouco repetitivo. A gente estava vendo um monte de Jogos Mortais e o próprio cinema estava sobrevivendo, o próprio cinema de gênero, assim, estava sobrevivendo muito de refilmagens de, sei lá, cinema coreano, cinema japonês, de horror, assim. Então o Steve Rose olha para aquilo e diz, peraí, tem uma coisa diferente aqui, e ele dá esse nome pós-horror, né? Como se aquele momento tivesse sido a primeira vez em que aparecia filmes de horror que quebram as convenções do gênero, o que não é verdade, porque, sei lá, se a gente pensar nos grandes filmes de horror, os grandes clássicos, assim, Psicose, O Exorcista, O Iluminado, né, eles são filmes que não mexem, não têm estruturas tradicionais do que estava sendo feito e também quebraram barreiras. E ninguém chamou de pós-terror, E ninguém chamou de pós-terror, né? Mas assim, se a gente fosse pensar esse tipo de movimento, me parece que o Ari Aster, ele só seria enquadrado como pós-terror por ter sido produzido pela A24, assim, que é o filme, que é a produtora que, de certa forma, lida com isso. Porque ele é um filme muito de terror, né? Ele vai beber muito no imaginário do Bebê de Rosemary, que é essa coisa meio de ter sempre um culto por trás de uma coisa macabra. E é algo que, pelo menos até agora, eu não cheguei a ver os curtas que ele fez. Ele começou a carreira em 2008 e ao longo dos 10 anos seguintes ele fez muitos curtas até estrear num longa que foi em 2018 com Hereditário. Mas pelo menos vendo Hereditário e Midsommar, você já percebe que tem uma coisa em comum nos dois, que é essa coisa pagã, essa coisa de ritual, essa coisa que flerta com o que muita gente chama de satanismo, mas não dá para simplificar dessa forma. Você vê isso tanto, isso que você falou de seita e tudo, você vê isso tanto no Hereditário como no Midsommar. Sem dúvida, e um desapego pelos personagens que supostamente seriam os protagonistas, né? Que eu acho que desapego completo, assim, tipo, sem querer dar spoiler em nenhum dos filmes. Assim. Mas isso aí já bebe um pouquinho no Hitchcock. Então a gente tá assistindo de novo, né? Não tem segurança nenhuma com os personagens. Mas me parece que ele tá muito interessado. A chave para entrar no cinema, ele disse isso em algumas entrevistas, assim, não era necessariamente trabalhar com cinema de gênero, assim, mas ele se encontrou porque ele achou que seria mais fácil fazer cinema de horror, assim. E aí, tanto que os filmes dele parecem se importar com mais coisas do que o horror em si, o medo, né? Sei lá, Hereditário é fundamentalmente um filme de drama familiar, assim, sobre luto. E me parece que o Midsommar também, né? Que tem essa coisa... O luto é a coisa mais forte, é quase um estudo de personagem, assim, de como você deve superar o luto, que tipo de rede você deve procurar apoio para conseguir o luto. E o horror, ele é muito paralelo. Tanto que é muito possível que alguém argumente, não é bem um filme de horror, porque não tem isso e isso. Assim. O Midsommar, quando começa, os primeiros 30 e poucos minutos do filme, é completamente distinto do que você vê depois, né? O filme, quando foi lançado, teve uma versão reduzida, que mesmo assim
ainda era uma versão longa, né, 2 horas e meia de duração, mas havia e há, né, tanto é que está sendo lançado no Brasil, a versão do diretor também, que tem quase meia hora a mais, e até, pelo menos para mim, o filme fluiu muito melhor e mais rápido nessa versão mais longa do que na versão mais curta que chegou aos cinemas. Mas você vê no Midsommar, ele começa nos Estados Unidos, muito frio, você vê neve, você vê os cenários mais escuros, mais pesados, tudo bem. Você é apresentado às personagens, principalmente a Dani, que é vivida pela Florence Pugh, e tem todo o drama pessoal dela. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme, primeiro, ele é muito bem montado. E uma cena em particular, uma elipse assim fortíssima, aquela sequência que ela está no apartamento do namorado, do Christian, e aí o Pelle, que é o sueco lá, menciona a questão da morte dos pais dela e da irmã, e aí ela fica um pouco incomodada, se sente mal, corre para o banheiro, com ânsia de vômito, um pouco pânico, né? Olha para o espelho e você tem um corte, ela está dentro do banheiro do avião indo para a Suécia. E quando chega na Suécia, naquela vila onde vive a comunidade do Pelle, é tudo claro, é tudo iluminado, tudo muito bonito, sol, tudo bem. Tem a questão do Midsummer, né, dos solstício de verão, né? Mas eu acho que até por isso que o distribuidor brasileiro deu aquele subtítulo, O Mal Não Espera a Noite, né? Porque todo aquele clima tenso de terror, de medo, de angústia que você vai experimentando é feito às claras, é durante o dia. Não tem pouquíssimas cenas noturnas em Midsommar quando eles estão lá naquela comunidade na Suécia. E tanto que eles fogem da luz do dia, né? Eles se fecham dentro sei lá, de um salão, assim, para tentar conseguir dormir, assim. Mas eu acho que essa coisa do dia, assim, primeiro eu lembro das pessoas discutirem que esse foi a primeira vez que tem um filme de horror à luz do dia, mas na verdade não é exatamente verdade, assim, porque o Midsommar, ele bebe muito na fonte do Homem de Palha, do Robin Hardy, e de outros filmes de folk horror, que são muito tradicionais, assim. Então a gente, de certa forma, tá vendo um pouco de reflexo disso, assim, né? Que, enfim, o dia ele também pode ser apavorante, assim. Talvez isso seja um pouco, inclusive, parte do incômodo que a gente tem quando a gente está assistindo o filme, né? Porque, de novo, eu não sei se ele é um filme de medo, propriamente dito, mas é um filme de estranhamento, assim, que supostamente caracterizaria esse movimento do qual o Steve Rose está chamando de pós-horror, mas que eu acho que é muito mais uma tendência de mercado nesse momento do que, de fato, uma coisa que supere convenções do gênero, assim. E o Ari Aster diz que tem muitas histórias para contar, diz que tem vários roteiros que ele já iniciou, e o roteiro, por exemplo, do Midsommar, ele que escreveu, assim como o de Hereditário também, mas a ideia original nem foi dele, foi do produtor do filme, que apenas deu, assim, tipo um pitch, né? Uma frase de efeito, assim, imagine uma história de terror à luz do dia numa comunidade no meio lá da Suécia. Foi mais ou menos assim, né? E aí ele, na época, tinha terminado o relacionamento que ele tinha com a namorada, estava assim, mais ou menos com aquele sentimento que a Dani tem no filme, que apesar de ela ainda estar com o namorado, você sente que aquela relação não é mais tão sólida assim. E a partir disso, desse fim de relacionamento, e da ideia que o produtor sugeriu, ele terminou criando toda aquela história. Que é muito... Enfim, eu não sei se é essa a sensação que você tem, assim, eu não sei o quanto sem querer dar muito spoiler, assim, mas me parece que esse é um filme que a gente se afeiçoa muito mais à protagonista e, portanto, não parece um final infeliz, assim, né? Não parece que é uma coisa que te deixa menos devastado, assim, quanto Hereditário, assim, porque é um filme que, de certa forma, promove algum tipo de redenção, assim, né, para
por um arco de luto pelo qual tá passando a protagonista, assim. Eu acho que é bem legal, porque ao mesmo tempo esse estranhamento que a gente tem de novo, né? Por isso que eu acho que não é exatamente um filme de medo, é um filme de estranhamento e de insegurança, assim. Ele é um estranhamento de acolhimento, assim. É um filme... O sol, ele também representa esse calor pelo qual a protagonista encontra nessa comunidade. Faz até assim. o contraponto com o frio, né? Sim. De onde ela estava e... No círculo de convivência. Sim, assim, né? Exatamente. A frieza no relacionamento dela com o namorado, com os amigos do namorado, com a própria família, é tudo muito, muito frio mesmo, o que está de acordo com a estação, né, que é mostrada na primeira parte do filme. E contrasta completamente com o que acontece depois na história. E o mais curioso é que no caso do... um pouquinho mais no Hereditário, mas nem tanto assim no Midsommar. Ele vai criando aquele ambiente, aquela situação. Você sabe, você sente que tem alguma coisa errada ali. Claro, você está vendo um filme supostamente de terror com 4 jovens indo para aquele local, você deduz 5, né? Se contar o Pele, você deduz que, claro, alguma coisa vai acontecer. Mas ele trabalha muito bem isso, as coisas... Não sei se... Eu revi o filme bem recentemente, e mesmo na parte americana da história, você percebe muitos elementos que vão ser explorados depois na Suécia, que aparece a figura do urso, alguns desenhos, alguns temas já são meio que antecipados ali. Claro, você não faz ideia de que maneira aquilo vai se relacionar com a história depois. Mas eu, já tendo visto o filme antes e revendo depois, quando eu vi a primeira vez eu não me toquei para isso, mas revendo agora, eu comecei a prestar atenção nisso. A versão estendida, na verdade, ela te dá um mergulho, ele te dá um mergulho muito mais prazeroso de revisão, né? Porque eu revi o filme também recentemente para gravação e a minha sensação, inclusive, é que alguns personagens, assim, eu consegui entender um pouquinho melhor para onde eles estavam indo, da onde eles tinham vindo, principalmente porque no final tem uma grande cena de sacrifício, sem dar muito spoiler, e aí tem vários personagens que você precisa entender de onde eles vieram, assim, né? E ali eu acho que a gente consegue se ambientar um pouquinho melhor pela versão estendida. Mas o Ari Aster é um diretor muito detalhista, assim, né? Parece que ele fez o filme indiretamente pra gente ficar decifrando esses pequenos sinais, assim, enquanto a gente tá vendo, porque ele, enfim, de fato deixa muitas pistas pra gente conseguir verificar, assim. O que eu acho que é bem legal. Eu acho que é um filme que vale a pena a revisão, assim. Ele cresceu pra mim quando eu assisti, inclusive porque a versão estendida, ela é melhor do que a versão que foi lançada pro cinema originalmente. Ela abraça melhor e permite uma construção melhor da narrativa como um todo e de alguns personagens. A própria personagem do Christian é melhor trabalhada nessa versão estendida e, claro, principalmente a personagem da Dani, né? Mas você entende um pouco mais todo aquele contexto daquela comunidade. O Ari Aster é um cara que gosta muito de ambientação também, né? Os dois filmes são filmes de tensão, de ambientação, assim, né? Você tá o tempo todo assistindo. O cenário faz parte. Isso. E ele se encanta pelo ritual que ele tá filmando, nesse caso no Midsommar, muito mais do que no Hereditário, porque, sei lá, ele deixa a câmera rolando e aí me parece que a gente ou abraça esses rituais, essas cenas, abraça aquele estranhamento, abraça aquilo que ele tá querendo mostrar, e ele filma muito bonito, né, aquela comunidade. Sim. O lugar é bonito, assim, por isso que, de novo, né, a gente ele não estranha, é um diretor assim apressado, a câmera dele, isso. Principalmente em Midsommar, muito mais do que em Hereditário, é uma câmera assim tranquila, ela vai passeando por aquilo, né? Principalmente na chegada deles na comunidade, né? Você vê tomadas aéreas, é como se ele estivesse assim, se deslumbrando com aquela beleza natural, e aí vai dando tempo para você se habituar
com aquele cenário. E no sentido tem até esse contraste novo, porque o primeiro momento é tipo tudo apartamento, fechado, festa, parede, né? E lá tudo claro, aberto. Tudo aberto, assim. exatamente. E aí é tão engraçado, porque eu não sei se eu tinha reparado isso a primeira vez, porque, de novo, né? Eu vi quando saiu e vi agora de novo, assim. E aí esse sentimento de estranhamento que ele tá buscando, ele busca inclusive no cenário, né? Em vários momentos você vê uma flor abrindo e fechando no vestido da personagem da Florence Pugh. Lá no fundo você vê a floresta se mexendo, assim. Então é um cara, de novo, né? Que tá querendo que você estranhe também pelo olhar, assim. Ele quer mostrar várias coisas para você ver durante a tela, assim. Por isso que ver uma única vez, às vezes a gente tá mais intrigado para saber o que vai acontecer e sem necessariamente ficar de olho nesses elementos que estão ocorrendo. E voltando ao estúdio A24 para fechar, diferente do Blumhouse, que se especializou mesmo, só produz histórias de horror, o A24 ele tem uma produção bem mais diversificada, né? Além desses 4 filmes que a gente citou, os 2 do Ari Aster e os 2 do Eggers, né? A Bruxa, o Farol, no caso o Hereditário e o Midsommar, eles também produziram o Ex Machina, que é uma maravilha de filme. E é uma espécie de filme de horror também, né? Um pouco. Tipo assim, um Frankenstein revisitado, né? Isso. Mas tem o Quarto do Jack, que também você pode configurar como terror. Aqui forçando um pouco mais a barra. Mas teve o Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou o melhor ator coadjuvante também, que é um filme bem mais assim delicado, sensível, em outra abordagem. O documentário sobre a Amy Winehouse, que eles produziram. O filme do Yorgos Lanthimos, O Sacrifício do Servo Sagrado. Joias Brutas, que tem um desempenho fabuloso do Adam Sandler, que é um ator que muita gente não dá o valor devido, mas ele, quando pega um bom papel e é bem dirigido, ele rende. O último trabalho da Sofia Coppola, On the Rocks, também foi produzido por eles. Tem um outro filme que não tem previsão de estreia no Brasil, mas que agradou muita gente por onde passou, que é A Lenda do Cavaleiro Verde. E em janeiro, dentro de uma parceria que eles firmaram com a Apple TV Plus, vai ter a estreia mundial de A Tragédia de Macbeth, dirigida pelo Joe Cohen, com a Frances McDormand e o Denzel Washington. Filme que já vem colhendo entusiasmados elogios por onde tem passado. Então dá para ver que é um estúdio que não quer ficar identificado como estúdio de nicho, mas que investe nessa diversidade de temas, de diretores, e isso é sempre muito bem-vindo nesse ramo específico. Parece que ele quer fugir um pouquinho das convenções de gênero e se relacionar com o público muito mais pela própria marca, assim, do que necessariamente você buscar, sei lá, uma produção. É isso, né? Que eu acho que é o que o Ari Aster faz. Ele foge um pouco das convenções do gênero tradicionais, assim, que ele não é a única pessoa que está fazendo isso nesse momento, mas para tentar criar obras que tenham muito mais a ver com o nome dele, com o estilo da A24, esses filmes mais desconstruídos, assim, que não... Que são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não é só um filme de horror, assim. E aí criar uma coisa nova pra gente se envolver, assim. E aí você acha que Ari Aster é um nome, assim, pra gente ficar atento para acompanhar a carreira? Só fez 2 longas até agora, mas 2 longas de forte impacto. Dá para apostar no Ari Aster como um nome grande do cinema? Olha, eu acho que ele já é um nome de uma nova geração de cineastas muito representativo, né? Ele, Robert Eggers... Ele tá hoje com 35 anos. Ele é muito novo. E ele já tá trabalhando num novo filme agora, né? Com Joaquin Phoenix. E me parece que ele, de novo, né? Ele, o Robert Eggers e o Jordan Peele, cada um deles fez 2 filmes só. Mas estão todos trabalhando num terceiro, nesse momento que a gente tá fazendo a gravação. E me parece que os 3 vão ser diretores que vão ser referenciados, porque fizeram obras que, de certa forma, já marcaram o gênero como um todo, assim, né? Já viraram pontos de referência quando a gente vai pensar na história do cinema de horror, assim, principalmente nesses últimos 5, 6 anos. Assim, é impossível fazer uma lista, por exemplo, dos 10 melhores filmes de horror entre 2010 e 2020 e não citar Hereditário, não citar o Us, não citar A Bruxa, né? Ou o Corra, que eu acho que é um pouco mais relevante no caso do Jordan Peele, assim. E, de novo, são diretores muito novos, né? Eu acho que
Muito novos, inclusive no gênero, assim, que estão interessados em dizer coisas novas, e o público está muito apto a consumir as histórias deles, porque, enfim, eles já estão agindo como se fossem autores, né? Autores, diretores, assim. Não, A gente e é já um referencia. gênero que permite uma série de abordagens para dramas familiares ou dramas pessoais, né? E a gente vê isso muito bem explorado na obra desses diretores todos. São histórias que sempre terão um apelo justamente por lidarem com situações que, em maior ou menor grau, são comuns na vida de todos nós. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Rodolfo. Eu é que agradeço, Marden. E até o próximo Cinemarden.